Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai falar sobre a linguagem simbólica da natureza. Nós vamos fazer um programa especialmente dedicado aos jardins, os jardins simbólicos. Não é? Para tanto, nós vamos nos basear na obra da portuguesa Sônia Thaler Azambuja, chamada precisamente A Linguagem Simbólica da Natureza, a Flora e a Fauna na Pintura Seiscentista Portuguesa. Bem, um dos temas mais fascinantes que existem é exatamente a cultura simbólica, a ideia do símbolo, né? Tudo no mundo é símbolo, como bem afirma de uma forma lapidar Mário Ferreira dos Santos na sua obra Tratado de Simbólica. Ora, apesar de tudo no mundo ser símbolo, e não somente signo, é símbolo, sobretudo no Brasil, a linguagem simbólica é raramente estudada, sobretudo nos dias atuais. Nunca foi muito estudada. Essa tradição de estudos vinha enquanto vigia, o Brasil fazia parte da coroa portuguesa. Depois disso, os estudos com relação a símbolo dentro do Brasil praticamente são inexistentes, né? Portanto, há um vácuo dentro disto, que é uma lacuna imperdoável. Quem vai recuperar um pouco essa perspectiva do símbolo dentro da cultura simbólica, não é? Ou mais, focando mais a cultura simbólica, para ser mais preciso, é Câmara Cascudo, né? Mas exceto Cascudo, nós temos, portanto, Cascudo é a grande referência nesse aspecto, mantém-se uma enorme lacuna nesses estudos. Ora, quando nós vemos uma obra de arte, por exemplo, uma roupa, um cântico, uma música, as expressões culturais, né? A natureza como ela se coloca, a vida no cosmos, como diz Mário Ferreira, repito, tudo é símbolo, né? Agora, quando nós olhamos, Panofsky é um dos grandes teóricos, definidores do ramo da iconografia, né? Não a iconografia como meramente um ramo da história da arte, tá? A iconografia é algo que vai além, e a iconologia também, do ramo da história da arte. A iconografia dentro da história da arte, então você olha para um quadro e ele fala alguma coisa. Panofsky coloca esse significado da obra de arte em 3 níveis. Ele fala que tem um conteúdo temático, natural ou primário, há um conteúdo secundário ou convencional, e existe o significado intrínseco, né, ou o conteúdo em si. Bem, quando você olha uma imagem qualquer de um quadro, você olha para a imagem de São Sebastião, você vai descrever a imagem, como é que está São Sebastião, se ele está trespassado por setas, etc, etc. Esse é o primeiro nível do significado, né? O segundo nível, você vai procurar identificar as imagens, a história daquela imagem, a alegoria daquela imagem, né? Vai estabelecer as relações e os motivos artísticos, as combinações de motivos com temas, com conceitos, etc. Né? No primeiro nível você só descreve. São Jorge está assim, está assado, está preso numa árvore, está com 4 flechas atravessando o corpo, está num descampado. Você só vai descrever a imagem. No segundo nível, que é o conteúdo secundário, você vai estabelecer, vai identificar as imagens dentro do quadro, né? As histórias e as alegorias. Aqui você já começa uma análise num segundo plano. Terceiro plano, que é o significado intrínseco da obra. Panofsky coloca aqui a iconografia num sentido profundo e vai procurar entender
fazer uma análise correta da imagem, contextualizando-a na história e na cultura. E aqui é que surgem inúmeros, portanto, planos, né, de entendimento. Portanto, um bom iconógrafo e um bom iconólogo, o que eles conseguem verificar? Eles conseguem estudar através de uma obra de arte, digamos assim, de um quadro, de uma pintura, de uma escultura, de um design, o espírito da época. Isso num sentido meramente imediato do termo, né, literal. Ora, mas evidentemente a iconografia e a iconologia expressam muitos outros significados, sobretudo quando a gente começa a estabelecer analogias, né, entre esses níveis, entre esses planos. Ora, então quando nós procuramos entender uma obra de arte, na verdade, toda obra é um documento não sobre a personalidade do artista. Pode ser também. Toda obra é um documento sobre a civilização da época em que ela foi criada, né? Então, o trabalho da cultura simbólica, portanto, da iconologia e da iconografia, é tentar desvendar e interpretar os valores simbólicos que estão presentes naquela obra de arte, né? Ora, de acordo com Gombrich, que é um outro grande teórico, Ernest Gombrich, há duas tradições sobre a filosofia do símbolo. E em nenhuma delas o símbolo é encarado como um código convencional. Existe uma questão que é muito importante nós entendermos. Símbolos não mudam, né? Símbolos têm textos e contextos. E eles só podem ser analisados em termos de textos e contextos quando referentes à sua própria cultura. Isso é muito importante porque, por exemplo, das coisas que chamam a atenção nos movimentos revolucionários que surgem no mundo a partir do século XIX, sobretudo com a linguagem da maçonaria, onde o meu interesse específico nesse estudo é porque a maçonaria cria uma linguagem, digamos, iniciática, que ultrapassa fronteiras. Então, o símbolo maçônico, ele migra. É como se a cultura não existisse e o que existisse fosse só a maçonaria como a grande cultura do mundo. É a perversão completa de tudo aquilo que diz respeito à ideia de cultura, à ideia de civilização e à ideia de símbolo. Por quê? Porque o código que é colocado, ele é um código universal, né? Ora, uma das coisas que é uma característica específica do símbolo, né? O símbolo não é um código convencional e um símbolo tem texto e contexto. Portanto, o símbolo não migra. Se você analisar o peixe, né, durante o período pré-cristão, o significado do peixe. Depois o peixe no período cristão. E depois o peixe para a nova era, nós temos sempre o mesmo símbolo, não é? O peixe. Entretanto, qual é o significado dele? O significado dele vai ser referente à civilização, à época daquele símbolo. Então esse é uma das grandes importâncias de estudar a cultura simbólica. Quando se estuda a cultura simbólica, na verdade, nós estamos estudando a civilização. Tá? Voltando a Gombrich. Então ele fala que há duas tradições sobre a filosofia do símbolo. A primeira tradição é designada como uma tradição aristotélica. Ela baseia-se na teoria da metafísica e dos objetivos para alcançar um método de definição visual, através do estudo e das associações que se possa estabelecer. A outra tradição mais antiga é a tradição neoplatônica, né, que vem de Platão, ou a interpretação mística do símbolo, né?
e ainda se opõe mais à ideia de tradição do símbolo-linguagem. Para essa tradição neoplatônica, o significado do símbolo não se obtém a partir de consensos de interpretação. Esse significado está escondido. E só aqueles que sabem como procurá-lo é que vão encontrar o significado. Essa interpretação deriva da religião. Ela deriva mais da religião do que da comunicação humana. E o símbolo é visto como uma linguagem misteriosa do divino. Aby Warburg, que é um dos teóricos fundamentais da iconologia, portanto da interpretação da obra de arte através da psicologia histórica, encara a manifestação dos símbolos dentro de um fenômeno que se torna inconsciente. Então, mesmo que o indivíduo, por exemplo, comum, esteja pintando um quadro e não tenha a menor noção de significado simbólico, para Warburg, não importa. O símbolo está impresso na sociedade, na civilização em que ele vive, e aquilo será manifestado de alguma forma na obra de arte. Então, a manifestação simbólica, o símbolo manifesta-se através de sintomas inconscientes. Tá certo? Ao longo dos períodos da história, portanto, o símbolo teve leituras e papéis distintos. Agora, a colocação de Warburg fala que o papel da memória coletiva e dos símbolos são transversais em termos de representação pictórica. Então há um significado profundo do poder imagético. O poder da imagem é algo tão elevado que o símbolo passa a ser a encarnação viva daquilo que ele significa. Em termos religiosos, por exemplo, para quem tem fé, um símbolo da Virgem Maria, uma estátua, não é simplesmente uma estátua. Não é a Virgem que é simplesmente representada. A Virgem é o quadro. Veja, por exemplo, que isso é levado aos píncaros da altura no cristianismo ortodoxo, com a ideia do ícone. O ícone é uma imagem viva. Então, quando, por exemplo, o protestantismo acusa o catolicismo de culto às imagens, esta acusação passa ao largo da ideia do significado real da imagem ali presente. Seja como for, o poder das imagens é algo muito mais vasto do que aquilo que nós conscientemente temos percepção do que ele seja. Nós nos comunicamos por símbolos, através de símbolos. E é preciso, portanto, entender esses códigos, essas linguagens que estão na roupa, no falar, no andar, no comer, no cultuar, no cantar, enfim. Voltando ao Mário Ferreira dos Santos, tudo no mundo é símbolo. Os símbolos estão em todos os lugares. Mas, feito essa rápida apresentação, vamos aqui para o mito do Jardim do Éden. Existe uma característica muito interessante dentro da nobreza como um todo. Sempre foi um hábito da realeza, da nobreza, não só da realeza, mas da nobreza de uma forma geral, ter um apreço muito grande pelos jardins. O leigo pode pensar que isso trata-se de uma excentricidade qualquer, porque o rico não tem onde gastar dinheiro, então ele vai gastar com planta. Nada mais distante da realidade. Todas as culturas do mundo têm um jardim do Éden próprio.
tem um local paradisíaco natural, que está ligado à origem e à fonte da vida. E quando a nobreza, portanto, replica ou tenta replicar nos seus palácios o jardim, na verdade, tenta trazer para ela uma parte deste código, deste símbolo, desta presença de Deus. No Gênesis, a gente tem que lembrar que o pecado original deu-se dentro de um jardim. No Gênesis, o paraíso é descrito dessa forma. Gênesis 1, de 8 a 17. O Senhor Deus preparou um jardim em Éden, lá para o oriente, e colocou nele o homem que tinha modelado. Da terra fez nascer toda espécie de árvores que eram agradáveis à vista e davam bons frutos para comer. No meio do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Éden nasce um rio que rega o jardim, e depois se divide em 4 rios diferentes. O nome do primeiro é Prishon, que rodeia a terra de Havila, onde há muito ouro. O ouro daquela terra é muito bom, e há lá também âmbar e lápis lazuli. O segundo rio chama-se Guion, o que rodeia toda a terra de Cush. O terceiro chama-se Tigre, que passa na zona oriental da Síria, e o quarto é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim de Éden, para nele trabalhar e para o guardar, e deu-lhe estas ordens: podes comer do fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comeres dele, ficas condenado a morrer. Ora, o paraíso tem sido identificado ao longo dos tempos como um jardim, né? E de acordo com o francês Jean Domelot, a palavra antiga apiri da Esa significava um pomar rodeado de um muro. O hebraico antigo adotou-o sobre a forma de pardes. Depois, a Bíblia dos 70 traduziu por pardeisos. Ao mesmo tempo, pardes e o termo hebraico mais clássico para designar um jardim, gan. Nesse jardim, por sua vez, plantado no meio de um campo feliz. Então, um Éden é um campo feliz. Tudo era doçura, sabor, perfume. O casal primordial, portanto, o homem e a mulher, Adão e Eva, viviam ali em harmonia com a natureza. A água corria abundante. A felicidade suprema era sonhada por gentes que a aridez deserta ameaçava incessantemente. Não há fome no paraíso, né? Não há infelicidade. A existência, portanto, que deveria ter sido imortal dentro do paraíso, desenrolava-se na alegria. E Isaías assegura que ao som da música, né? A ideia de jardim, sobretudo do jardim divino, não é? É um dos temas mais representativos da cultura humana. Não há um único mosteiro que não tenha um jardim. O claustro, geralmente, o mosteiro, a planta arquitetônica do mosteiro caminha para dentro, para o claustro. E o claustro é um jardim, e no meio do jardim tem uma fonte. Portanto, os mosteiros têm, via de regra, uma planta baixa, uma arquitetura que replica a ideia do paraíso terrestre, onde no centro havia uma fonte e uma árvore do conhecimento, né? Então a ideia do jardim é um dos temas mais representativos da cultura humana, na perspectiva de uma harmonia ideal, não é, entre o homem e a natureza. A expressão máxima dessa harmonia é o mito do Jardim do Éden, no caso da cultura cristã, não é? Da judaica também.
No que diz respeito à cultura grega, nós temos o Jardim das Hespérides. Então, o Éden é uma dimensão de uma possível relação entre o homem e a natureza, de tal forma que essa relação nunca existiu e que o homem busca alcançar. De certo modo, hoje a sociedade, com a ideia da ecologia mundial, há uma recuperação, uma tentativa de recuperação dessa reconexão do homem com a natureza. E é preciso entender a importância disso. Essa sempre foi uma premissa de toda a estrutura monástica desde todos os tempos. Ou seja, trazer o homem de volta para o paraíso. Reconectar o homem com a natureza. O governo brasileiro atual está exatamente na contramão desse processo, que é o afastamento do homem da natureza. Aqui num sentido teológico, num sentido filosófico, num sentido ambiental, num sentido político, em todo sentido. Né? Então, é preciso entender a amplitude dessas discussões e parar de analisá-las somente sob uma perspectiva rasteira, política. O jardim como a síntese da natureza, em que faz arte com a natureza e se faz natureza com arte. Os mitos são um tipo de arquétipo que constitui uma matriz comum no Médio Oriente, no Mediterrâneo e na cultura judaica e cristã. O mito do Jardim do Éden tem, entre outras coisas, a função de explicar a origem da vida. O homem é colocado no Éden por Deus, trabalha, guarda, tem uma relação de harmonia com a natureza. Esse jardim primordial foi idealizado para ser contemplado e apreciado, e não para ser consumido, portanto depredado. Né? Pelo que o pecado capital de Adão, pode-se presumir, foi um vício consumista. Eva come, ela infringe a lei de Deus, né? E ela come a maçã. Quando eles comeram o fruto da árvore proibida, eles ultrapassam os limites que foram estabelecidos por Deus. Então, o mito da cultura contemporânea é o mito do regresso à natureza, em que o homem se dedica à fruição do lugar e não ao trabalho. É altamente criminoso o que a falsa direita brasileira vem fazendo em relação ao discurso ambiental. Além da preservação da natureza, que é uma coisa óbvia, a sociedade moderna produz cada vez mais lixos, por exemplo, né? Toda a manutenção da vida moderna é extraída da natureza. Ora, portanto, a ideia da preservação, no mínimo num sentido imediato, ela tem uma lógica, não é? Agora, a reconexão do homem com a natureza, essa preservação, só é possível a partir do momento em que o homem entende a natureza. Aqui num sentido profundo. Então, repito, há toda uma proposta de todas as ordens monásticas de retorno ao paraíso perdido. A natureza para as ordens monásticas é um ponto fundamental. A política brasileira vai na contramão de toda a ideia de entendimento da linguagem simbólica da natureza, né? E de políticas públicas de preservação dessa linguagem simbólica. Evidentemente que essa preservação tem que conjugar com a subsistência. Ninguém questiona isso. Segundo Jean Dumelot, os séculos XVI e XVII abandonaram a crença na existência continuada do paraíso terrestre. Vamos lembrar que quando Portugal chega ao Brasil em 1500, sobretudo os franciscanos e os jesuítas, eles eram cultores e propagadores
da ideia de que o Brasil era o paraíso e que o paraíso havia sido redescoberto. Portanto, essas ordens monásticas, encarregadas do processo de parte do processo de povoamento e de cristianização do Brasil, estavam absolutamente imbuídas da linguagem simbólica da natureza, onde aquilo era entendido como a preparação de Deus para o homem. Então, a associação que se faz entre o Brasil como paraíso perdido, né, e as políticas da coroa portuguesa, encabeçadas pela ordem franciscana e jesuítica e dominicana, estão guiadas exatamente por essa ideia de que era preciso regressar à natureza original de onde o homem foi afastado. Nós perdemos completamente esse significado, né? Então essa é a razão pela qual o Dumelot fala que no século XVI e XVII, fora de Portugal, não é? Há um abandono progressivo na crença da existência do paraíso. Então essa conversão ao materialismo foi uma conversão muito dolorosa. O período de 500, de 400, de 600, mesmo de 700, dentro da coroa portuguesa, é um período em que se sonhou muito com a descoberta das chamadas Ilhas Afortunadas, com a fonte da juventude, com as poesias pastoris idílicas, com os países da cocanha, né? Durante muito tempo, com a redescoberta do paraíso perdido, né? Por exemplo, o padre Simão de Vasconcelos, que é um jesuíta, as obras do Simão de Vasconcelos, descrevendo o Brasil, é uma verdadeira delícia. Não é? Por quê? Porque o Ocidente é identificado como sendo o paraíso. Então, de acordo com Roberto Molinati, Virgílio canta a Arcádia, e fala que a Arcádia encarna o sonho de felicidade do homem. É um espaço subtraído à contingência do tempo, não é? Onde viver em harmonia com a natureza, gozando dos frutos saborosos, generosos, ao abrigo de todos os males e de todas as necessidades. Isso é um cenário encantador, é uma utopia nesse sentido, né? Porque ele se refere ao mito primogênito da Idade de Ouro, que existe em cada povo, é um momento em que a humanidade foi muito feliz, e, por uma razão qualquer, esse homem evadiu-se dessa Idade de Ouro, partiu para um mundo completamente mundano, e ao mesmo tempo existe um desejo de regresso a essa origem. Não é? Bem, então o jardim ou os países identificados com o paraíso, o jardim passa a ser encarado como uma idealização nostálgica do Éden bíblico, né? Que foi perdido pelo pecado. Ora, nós vamos ter alguns tipos de jardins, não é? Sobretudo os jardins medievais. Aqui é preciso ressaltar 3 tipos de jardins medievais extremamente importantes. São os chamados hortus conclusus, o hortus deliciarum e os jardins marianos. Isso mesmo, existem os jardins de Maria, onde todas as plantas fazem referência a Nossa Senhora. Há um fortíssimo simbolismo do jardim medieval. Como eu falei anteriormente, os mosteiros mantiveram os hortos medievais com uma grande componente utilitária. Então, ao mesmo tempo que aquilo remetia, era um projeto de vida para recuperar o paraíso perdido, retornar ao paraíso, os mosteiros cultivavam plantas pelos jardins, né? Esse é um período em que o Império Romano tinha colapsado, você entra no Renascimento,
Então há o simbolismo religioso do jardim fechado, do jardim secreto, o chamado hortus conclusus, né? É um dos tipos de jardim. Você tem o jardim secular, que é o jardim do paraíso, que é o hortus deliciarum. O hortus deliciarum é o jardim dos nobres e dos poetas. Então, a essência desses dois jardins, portanto, você tem um jardim fechado, um jardim secular, monástico, o conclusus, o hortus conclusus, e você tem um jardim secular, um jardim da nobreza, um jardim dos nobres, da poesia, que é o hortus deliciarum. Então, são dois jardins distintos, um fechado, o outro aberto, um secreto, o outro público, mas ambos idealizados segundo a concepção nostálgica do Éden bíblico. A tradição dos jardins foi mantida ao longo dos séculos e sustentada no cultivo dos jardins de subsistência. Os jardins foram se adaptando às guerras, aos tempos, etc. Tal, né? Então, há muitos quadros medievais, inclusivamente, em que a pintura, você vê que os jardins têm uma quadripartição. Né? Ele está dividido em 4 partes, como o paraíso, onde ele tem uma fonte ou um poço no centro. Então, esse tipo de concepção artística ou arquitetônica é uma tipologia adotada nos jardins dos claustros, que, na verdade, é um símbolo do jardim do Éden. Onde você tem os braços dos 4 rios do paraíso, a presença da água na forma de poço, ou a fonte, o poço, a água tem sempre a conotação da simbólica cristã, da purificação através do batismo. Os jardins medievais eram quase sempre murados, por questão de segurança, evidentemente. Os chefes jardineiros trabalhavam para os nobres e eram das pessoas mais importantes. Tem mosteiro budista no Tibete, na Índia, né, onde os principais monges são os monges que cozinham, porque são os monges que lidam diretamente com as plantas. Né? Ora, durante toda a Idade Média, os mosteiros desempenharam um papel muito fundamental na preservação da arte e das ciências associadas aos jardins. Então, uma grande fonte de conhecimento das plantas, da magia das plantas, do simbolismo das plantas, nós encontramos exatamente na cronística monástica. Né? As bibliotecas monásticas eram repositórios da literatura clássica sobre jardins. Os frades cultivavam os jardins não só como subsistência, portanto precisava de comer, mas, sobretudo, porque a ideia de natureza era moldada pela tradição bíblica dos jardins do Éden. Né? Então, os jardins terrenos eram equivalente ao paraíso perdido. Portanto, o jardim era pensado como promovendo o alimento para a alma e para o corpo. Né? A tipologia dos jardins monásticos medievais incluía o horto do cultivo de plantas medicinais, uma horta com cultivo de plantas hortícolas e aromáticas, e havia os pomares de fruto e as latadas de vinha. Né? Rosas, lírios, açucenas, tudo era cultivado nesse jardim utilitário, porque a beleza e a fragrância, o aroma da planta, também tem um significado. Né? Então, durante o medievo, as plantas eram cultivadas não só pelas suas propriedades medicinais, mas também pelo seu significado e, sobretudo, pelo seu significado espiritual. Então, você tem um prazer sensual, né? Mas você tem, além de tudo e sobretudo, a simbólica divina. Ora, cada planta tinha, portanto, um tipo de espírito inerente a ela, de símbolo inerente. Né? E, evidentemente, que esses jardins, ao dar ênfase nessa simbologia, mantinha viva
essa memória e essa sabedoria. Os chamados jardins das delícias, que são os jardins de prazer, eles se encontravam fora do ambiente monástico, né? É o tipo de jardim que nós vamos encontrar na nobreza, dentro das muralhas. Esse tipo de jardim pode ser observado dos castelos medievais, por exemplo, quando se entra, a arquitetura árabe é famosa em relação a isso, né? Os jardins são sempre a parte mais interna da casa, porque é o local mais sagrado. Então, os dois tipos de jardins da nobreza, os jardins das delícias, né? O Hortus Deliciarum, era da seguinte forma: ele tinha uma forma quadrada ou retangular, fechado por latadas. Havia as áreas de relva e de prado, os canteiros de flores, uma fonte, árvores de fruto, caminhos em formas de cruz e arbustos trepadores a cobrirem as latadas. Isso é um tipo. Tinha o viridarium, que era o pomar ornamental, onde é formado por árvores de fruto que proporcionavam zonas de sombra junto ao tanque ou ao lago, né? Os hortos medicinais, que foram baseados nos conhecimentos hortícolas islâmicos, vão influenciar mais tarde os jardins do Renascimento. Foi criado por volta de 1250 um horto medicinal na Universidade de Medicina de Montpellier, por médicos árabes que tinham vindo da Península Ibérica. Há um decreto de Carlos Magno que inclui informações para a construção de jardins e de lazer público. Essa é a razão pela qual os reis começam a levar, né, a construir passeios públicos, praças públicas, porque isso é uma ideia de compartilhar com a população a ideia do paraíso, né? Hoje em dia, o jardim tem meramente uma função paisagística dentro do urbanismo, quando tem, não é? Na verdade, a ideia dos jardins, até o século XIX, não é uma concepção meramente urbanística, tá? E nem tampouco uma excentricidade da nobreza. É uma ideia muito clara de que o jardim, a geometria do jardim, o espaço contido no jardim medieval, simbolizava Deus. Era uma linguagem simbólica da natureza que remetia ao paraíso. O simbolismo do horto fechado, do jardim murado, do jardim secreto, a gente encontra ele muito no Cântico dos Cânticos de Salomão, né? Como, por exemplo, nessa passagem: ó minha amiga, minha noiva, tu és um jardim murado e fechado, uma nascente selada. As tuas plantas são um pomar de romãs, com frutos saborosos e flores de alfazema, e de nardo, e açafrão, cana aromática e canela, com todas as árvores de incenso, com mirra e aloés, com todas as melhores espécies aromáticas. E a fonte deste jardim é a nascente onde brotam as águas vivas que correm do Líbano. Veja que coisa magnífica, não? A Bíblia está repleta da ideia de plantas, plantas sagradas, plantas malditas, né? O horto fechado era um jardim, portanto, secreto dentro de um jardim. Ele era um jardim de rosas, com fontes, com caminhos, com árvores de fruto. Então, o hortus conclusus é uma das metáforas da castidade, que é associada à Virgem Maria, devido à referência bíblica do Cântico dos Cânticos. Bem, o Horto Deliciarum, que é o horto da nobreza e dos poetas, são os jardins imaginados pela literatura, pela pintura, pelos manuscritos iluminados. Eles vão proliferar durante a época medieval, não é?
No Romance da Rosa, que é iniciado por Guilherme de Lorry e completado por Jean de Meun, um manual de amor cortês, que teve influência fundamental no jardim medieval, foi traduzido para o inglês um século mais tarde. Neste romance, o Romance da Rosa, não tem nada a ver com o romance de Humberto Eco, hein? O herói apaixona-se por um botão de rosa. Essas alegorias, que são alegorias de alusão ao Jardim do Paraíso, vão constituir uma idealização de jardins existentes na época medieval. Os símbolos cristãos eram, portanto, transformados em personificações do amor, da beleza e de outros prazeres terrenos. Por fim, o terceiro tipo de jardim, que são os jardins marianos. Haroldo Mondenck, que é um grande estudioso das plantas bíblicas, ele vai realçar a importância do simbolismo mariano na adaptação das antigas tradições pagãs para o cristianismo. O cristianismo foi muito hábil na adoção de ritos religiosos pagãos, como forma de evangelização, em lugar, portanto, de eliminar esses ritos pagãos, o que seria uma estratégia muito difícil de alcançar, sobretudo, a prática do cristianismo foi adotar esses ritos religiosos para inúmeras espécies de flora. Há inúmeras iluminuras e pinturas medievais em que vocês podem ver, por exemplo, a representação da Virgem Maria e dos santos no chamado hortus conclusus, que é um horto. Então, se você vir uma planta onde tem uma fonte, um jardim murado, Nossa Senhora, santos, os anjos, com diversas flores, rodeado de diversas flores, plantas, flores, animais, você está diante do quê? Do hortus conclusus. É um tipo de jardim. Então, há 3 tipos de jardins medievais. O horto fechado, portanto, o jardim murado ou secreto. O jardim das delícias e os jardins marianos. Então, o cristianismo, de uma forma absolutamente fantástica, absorveu o grande conhecimento dos povos gregos, romanos, os pagãos de uma forma geral, no que diz respeito à fauna, à flora, a uma série de coisas. No caso dos jardins marianos, as flores que florescem no mês de maio, que é um mês especialmente dedicado a Maria, são o símbolo da celebração da Virgem. Por exemplo, os lírios do vale, ou os chamados lírios de maio. O lírio de maio a gente praticamente não vê falar dele no Brasil. O nome técnico é a Convallaria majalis. Ela é uma planta que floresce na altura da primavera no hemisfério norte, e que geralmente representa as lágrimas da Virgem Maria. Existe uma outra planta que são as chamadas as maravilhas ou as boas noites. É a Calêndula officinalis. São as flores usadas na festa da Anunciação da Virgem, no dia 25 de março. As luvas da Virgem são associadas a uma outra planta, é a dedaleira. A dedaleira é a Digitalis purpurea, que na França é denominada por o amor de Nossa Senhora. O óleo da Virgem é obtido a partir da oliveira.
Existe uma outra planta também ligada a Santa Maria, que é o cardo de Santa Maria. Ele é dedicado à Virgem. O cardo é uma planta espinhuda, né? Ora, há uma outra planta também, a chamada Pervinca menor. O nome científico é a Vinca minor. É designada na Inglaterra como a flor da Virgem e é consagrada a Nossa Senhora. Existe uma lenda famosa de São Tomás que, não acreditando na ressurreição da Virgem, ele foi abrir a sepultura de Nossa Senhora e, em vez de um corpo, ele encontrou açucenas e rosas. As duas flores mais emblemáticas da Virgem Maria são a rosa e o lírio, né? No dia 2 de julho existe a festa da Visitação. Essa festa foi instituída pelo Papa Urbano VI para celebrar a visita de Maria à sua prima Isabel. A açucena, na Inglaterra, designada por Madonna Lily, é uma simbólica da virgindade e é frequentemente usada a partir do Renascimento na iconografia da Anunciação. Maria está virgem ainda. Então vocês podem ver muitas iconografias em que Nossa Senhora tem junto a ela um lírio, uma açucena. Ora, portanto, quando esta planta aparece, ela designa a simbólica da virgindade. A Senhora ainda não está concebida pelo Espírito Santo, né? No início do século XII, quando se deu o milagre do aparecimento da Virgem a Santo Domingo, foi entregue a São Domingo o rosário como veículo para a conversão dos pecadores. Veja, rosário é aquilo que todo mundo reza. Mas por que chama rosário? Não é? Por conta da rosa ser a planta ligada a Nossa Senhora. Então as duas flores mais emblemáticas da Virgem são, repito, a rosa e o lírio, chamado de açucena às vezes, né? Em muitos lugares. Então, quando a Virgem apareceu a São Domingo, entregou a ele o rosário como veículo para a conversão dos pecadores. E a devoção ao rosário foi instituída, portanto, por São Domingo, e ela revela o simbolismo mariano e a importância que é dada à flor mais celebrada desde a Antiguidade Clássica. Ora, rosário significa coroa de rosas. E interessantemente, porque a rosa é considerada a rainha das flores, não é? Então, o rosário é a rosa de todas as devoções. Portanto, é a flor mais proeminente. O mês sagrado a Maria, que é maio, é o mês sagrado à Flora, que é a deusa romana das flores e da primavera. E no hemisfério norte, a rosa também floresce no mês de Maria, em maio, né? E é colocada como um ornamento em altares e oratórios dedicados à Virgem, né? Então nós vamos ter assim inúmeras imagens, inúmeros estudos que vão fazer um estudo muito interessante sobre todos os jardins, né? Evidentemente, um jardim tem árvores, tem flores, tem frutos e tem animais.
E aqui nós partimos para uma outra perspectiva do jardim, não é? O estudo das chamadas plantas bíblicas, que envolve as árvores, as flores e os frutos. Não sem razão, Cristo também é associado a determinadas árvores, flores, frutos e animais, porque o símbolo do Agnus Dei. Então toda essa decifração das plantas, né, a alegoria, o simbolismo, a estrutura da natureza, seus símbolos, né, toda a fauna e a flora estão presentes na linguagem espiritual de todos os povos. Veja que nós estamos diante de uma outra situação, quando o menino Jesus nasce. O que os reis magos vão levar? Eles vão levar ouro, incenso e mirra, não é? Ora, a mirra é uma resina obtida a partir da árvore com o mesmo nome, que é a mirra. O incenso é uma substância resinosa aromática que é obtida a partir do incenso. Interessante, não? E na descrição do Gênesis da Bíblia, nós temos que o paraíso era um local com muitas pedras preciosas. Então veja, a própria oferta, os presentes que os magos vão levar ao menino nascido, são também presentes que simbolicamente remetem ao Jardim do Éden. É preciso estudar a cultura simbólica para entender a riqueza imensa que existe à nossa disposição e, sobretudo, no que diz respeito à herança da coroa portuguesa para o Brasil. Os estudos de simbólica dentro de Portugal são muito sérios, são muito poderosos, né? Nós tivemos, portanto, na nossa história, um momento histórico. O Brasil nasce identificado com o símbolo do paraíso. Portugal reconhece o Brasil como paraíso. Os monges trabalham o Brasil como paraíso. O processo de evangelização e de povoamento do Brasil é feito com a coroa junto com a igreja, entendendo que era preciso recuperar o paraíso. Ora, a demanda pelo paraíso perdido é uma promessa de Deus. O homem volta ao paraíso depois de um longo período de exílio. É lamentável que, a partir de 1822, nós tenhamos caído numa decadência, numa depravação absoluta, em razão de um cultivo excessivo da matéria, esquecendo as verdades do Espírito. É preciso, portanto, voltar aos olhos ao início da nacionalidade brasileira, porque lá estão os germes profundos da mensagem do paraíso, do retorno ao paraíso. Mensagem essencial, vital, para todo e qualquer ser humano que entende a grande importância da mensagem cristã. Bem, nós vamos ficando por aqui. Fique em seguida com a nossa programação. Um abraço.